Agora a gente vai falar sobre as gárgulas, que é um capítulo à parte, né, desse período, porque elas são muito representativas, entram no imaginário da gente, né, virou até filme em alguns momentos, enfim. Então, uma gárgula, no latim gargi, que significa garganta, é do campo da arquitetura, uma parte saliente de uma calha destinada a fazer escoar a água da chuva, a uma certa distância das paredes. Esse tipo de trabalho, esculpido geralmente em pedra, é muitas vezes adornado com uma figura grotesca, animal ou humana. Adornado seria decorado, tá, gente? Sendo muito utilizado na arte gótica. Originou-se no início do século XIII. Época em que as gárgulas pluviais... Vamos começar de novo, calma, respira. Originou-se no início do século XIII, época em que as águas pluviais ainda eram depositadas diretamente nas vias públicas. Essas calhas eram adornadas com figuras monstruosas que cuspiam água, né? Que tirava água pela boca. Então, como eu falei para vocês, elas eram feitas a uma certa distância para que a água da chuva não caísse diretamente na parede das igrejas e ficasse escorrendo, ficasse aquela mancha, né? Ok? Aí o jogo rápido vai pedir para que vocês realizem o desenho delas. Aí eu vou pedir para que seja no caderno de desenho. Algumas pessoas acreditavam que as gárgulas tinham também como função espantar os maus espíritos. Que tal criar uma figura para espantar as coisas, sejam elas reais ou imaginárias, que lhes fazem mal no seu cotidiano. Faça um desenho utilizando partes diferentes de diversos animais ou de pessoas para criar esse aspecto monstruoso, tá? Aí vocês recriam, pode pesquisar na internet, quem conseguir fazer diretamente já faz, tá? Porque aqui, nós temos o exemplo, percebam que ela tem um corpo humano, né? Ela tem aqui um corpo humano, umas asas angelicais, mas a cabeça é de um monstro. Essa daqui já tem um aspecto como se fosse, as patas praticamente como se fosse de um cachorro, os braços humanos, mas todo o restante já é de um monstro, né? A cabeça bem monstruosa, tá bom? Então aí vocês façam, pode pesquisar na internet. Tem umas de desenho animado, né, que não são tão fortes, que às vezes o pessoal se assusta, né? Às vezes pode ser alguém que ficou com um pouco de medo. Tem na internet, só colocar desenhos, gárgulas em desenho, que aí aparece aquelas de conto de fada, aquelas de desenho animado, que são mais fofinhas, mais bonitinhas, tá bom? Falando da pintura gótica. A pintura no período gótico desenvolveu-se entre os séculos XII e no início do século XIV, quando começou a ganhar aspecto que prenunciava um renascimento. Sua principal característica foi a procura do naturalismo na representação das figuras. Os temas da pintura gótica continuaram a ser principalmente religiosos, como no românico, né? Com cenas do Velho Testamento, nascimento de Cristo, juízo final, entre outros. Então, os temas das pinturas góticas vão ser sempre religiosos, porque até então, nessa época, só se podia falar sobre Cristo, né? Era a única permissão que se tinha, no máximo um retrato do senhor da casa, do dono da casa, mas, em geral, tinham que ser apenas imagens religiosas. Então nós vamos ter vários exemplos, né, desse tipo. E um dos artistas mais famosos desse período era o Giotto di Bondone, um dos pintores de grande importância, de grande relevância, né? Como que funciona a sua história? Aos 6 anos de idade, ele está pastoreando com o pai dele, né, as ovelhas, e ele começa a pegar pedrinhas, aquelas de barro, e começa a desenhar nas paredes. Vai passando por ali um dos artistas, né, um escritor, Dante Alighieri. Ele vai fazer essa representação no livro, ele vai contar essa história no livro dele, na Divina Comédia, né? Então, assim, ele tá lá pintando, imagina a cena, né? Ele com 6 aninhos de idade, bem novinho, bem pequenininho. Começou a pintar nas paredes uns desenhos maravilhosos, com tridimensionalidade, com realismo. Tá passando por ali, sem pretensão nenhuma, um homem, né? Um homem estranho, que nada menos do que Cimabue. Cimabue, ele era considerado um dos maiores artistas medievais da época. Ele tinha grandes pinturas nesse nível aqui, tá? Ele pintava coisas maravilhosas. E aí ele olha aquele garotinho pequenininho pintando e fala: como assim? Você pinta maravilhosamente bem. Conversa com o pai dele, pede permissão e leva ele para morar com ele.
e aí ele começa a desenvolver essa arte. E aí ele se torna, né, o grande artista que é Giotto. E ele que vai descobrir a perspectiva, a tridimensionalidade usando a perspectiva. Giotto é considerado o primeiro artista a se diferenciar dos padrões das pinturas bizantinas e românicas, ainda muito utilizado na época. Aos poucos ele criou o estilo próprio que influenciaria toda uma geração posterior, que foi o que eu falei para vocês, para dar um ar de profundidade, né? Aqui a gente consegue perceber que o Cristo está em cima de uma rocha, né? De um rochedo. E não só perto dele. Aqui ele consegue dar uma profundidade. E olha que esse não é um dos melhores trabalhos dele, que ele consegue colocar umas profundidades espantosas, ok? Então, ó, os santos que pintavam eram retratados de maneira mais realista. Eram homens que haviam desenvolvido sua santidade com humanidade, secado pela natureza. Então ele vem trazer essa ideia de que os santos eram homens, então era possível para qualquer pessoa se tornar um santo, né? Uma pessoa honesta, enfim, não ficava no campo do imaginário. Ah, não, os santos e Deus é uma figura mística e tal. Então ele vem trazer essa humanidade, esses rostos mais humanos, né? E trazer também essas feições de tristeza, de alegria que antes não tinha. As pinturas eram muito sérias, né? A gente não conseguia ter uma emoção nas pinturas. Agora você já tem, tá bom? Jogo rápido. Observe atentamente a obra e discuta a questão a seguir com seus colegas. Mais uma vez, infelizmente a gente vai ter que fazer cada um na sua casa, né? Porque não tem como conversar com os colegas, a não ser de repente via WhatsApp, que seria até uma boa ideia. Vocês conversarem, imagino que vocês têm um grupo da sala, é bacana conversar. Aí dá pra fazer, desde que não saia de casa, tudo pode. Então, aqui vocês vão responder essas questões, ok? E depois me manda uma fotinho para me ver como é que vocês fizeram. Pode fazer no caderno de desenho, porque aqui não tem linhas exatas para vocês escreverem, tá? Então pode ser feito no caderno de desenho, no caderno de linhas, fica a critério de vocês. Já na página 140, né, a gente já falou do Giotto, agora a gente vai falar de um outro grande artista também desse período, que era o Jan van Eyck, ou Han van Eyck, considerado um dos fundadores da escola flamenca de pintura e um dos principais artistas mais importantes da Idade Média. Ele provavelmente nasceu em Maaseik, na Bélgica. Trabalhou para o Duque de Borgonha, de quem em 428 recebeu a delicada incumbência de pedir, em nome do Duque, a mão da princesa Isabel, filha do rei João I de Portugal. Olha que bacana. Então, as obras dele, ele vai trazer essa tridimensionalidade do Giotto, percebam. Dá uma olhada nesse quadro aqui, gente. Olha que lindo. Essa profundidade que ele consegue colocar. Eu consigo perceber todo o jardim. Consigo entender que tem pessoas próximas a esse... como é que eu posso dizer o nome disso? Meu Deus do céu. Esse cordeiro, né? Uma adoração. Ó, o nome do quadro é Adoração ao Cordeiro Místico. Então, como se fosse um